Essa é a história do nascimento de Davi Asaf. Uma criança planejada e amada desde antes de seu nascimento. Um campeão de Deus que lutou pela própria vida e venceu. Um exemplo de superação e do poder de Deus em nossas vidas. Bem, esse é o Davi, né? Davi é uma bênção de Deus na nossa vida. Davi é uma manifestação da graça, da misericórdia de Deus na nossa vida. Numa gravidez até então tranquila, a mamãe Carla recebe a notícia de que nem tudo estava tão bem. O meu marido me levou até o Odete Valadares. Chegando lá, tinha muitas pessoas na recepção. Na triagem, a pressão estava 15/10, a mesma coisa. Então, ela me fez um exame de urina, e esse exame imediatamente já deu quase uma pré-eclâmpsia. Aí ela disse que teria que me internar e que a gente analisaria direitinho a gravidez, que provavelmente do hospital eu não sairia mais grávida. Eu fiquei totalmente assim, vulnerável. E eu pensava, o que vai ser? O que vai acontecer? Vai tirar o meu neném antes, se ele não sobreviver? Se ele for muito pequeno? E se eu morrer no parto? Como que vai ficar? Quem vai criar o meu neném? E se nós dois morrermos? Como é que vai ficar minha filha? Era assim, muita angústia. Eu tinha um medo, um pânico de ver meu neném morto no caixão. Mas, apesar de todo o medo, Deus estava no controle de tudo. Esse ultrassom me mostrou que o neném ele era perfeito, né? Ele era um bebê assim, não faltava pedaço, igual a médica me disse, mas que ele não sabia como é que estaria, se ele ia enxergar, se ele ia ouvir, se ele ia falar. Isso eu não poderia afirmar nada. Na quarta-feira à noite veio a notícia. Não se poderia esperar mais e o nascimento do Davi aconteceria no mesmo dia. E o Dr. Fred, ele chegou e falou assim: mãe, nós teremos que interromper a sua gravidez, porque nós tínhamos feito um ultrassom e o ultrassom, o neném já estava muito debilitado, fizemos um ecocardiograma e o coraçãozinho dele estava batendo muito fraco, então realmente tinha que interromper a gravidez. Ele segurou na minha mão, disse: estou indo para casa e na hora que eu estiver com meu neném no colo, eu vou pensar no Davi. Quer dizer, ele já mencionou o meu filho, já chamando pelo nome. Papai, quando ficou sabendo que ele ia ser prematuro, teve que ir correndo pesquisar na internet para saber o que era ser prematuro. Aí eu descobri que Isaac Newton era prematuro, que Franklin Delano Roosevelt era prematuro, que Einstein era prematuro. Ou seja, muita gente famosa, inteligente, foram bebês prematuros. Meu irmão também, que é pastor, ele me deu uma palavra maravilhosa. Ele disse o seguinte: Deus sabe todas as coisas, cara. E o ano de 2009, 2010, foi o ano da morte da nossa mãe. Se o Davi nascesse em 2011, 2010 continuaria sendo um ano terrível. Mesmo que você tenha engravidado, ainda seria o ano que minha mãe morreu. Um ano terrível, um ano péssimo. Então o Senhor antecipou o nascimento de Davi para que não houvesse mais isso. Que ele levou minha mãe, mas ele me deu meu filho. Mas o Senhor tinha propósito em tudo. Tudo ele tinha preparado. Ele colocou pessoas assim carinhosas, colocou uma anestesista maravilhosa do meu lado, que segurou minha mão. E ela disse para mim assim: olha, mãe, o seu neném não vai chorar porque ele é muito prematurinho, muito pequenininho, então você não vai ouvir o choro dele, mas não preocupa não, é assim mesmo. Mas o Senhor era tão fiel, foi tão fiel ali, que meu neném chorou igual um gatinho, mas eu ouvia o choro dele. No dia 29 de dezembro de 2010, às 21h24, nasceu Davi, com apenas 880 gramas. A nossa primeira experiência com o pai, Sara nasceu normal, 3,950 kg. Então o Davi era 23% do peso da Sara. Então foi algo assim que nos assustou, mas ao mesmo tempo a gente teve que confiar. Quando eu cheguei e olhei ele na incubadora, tão pequenininho, tão frágil, meu Deus.
O Davi era muito pequenininho. Os primeiros dias realmente assim era um pouco assustador, né? Porque ele estava dentro daquela incubadora, começou mamando 1 ml de leite por dia e foi aumentando gradativamente. Só que assim, a recuperação dele foi tão maravilhosa que ele ficou entubado só um dia. 47 dias depois, já com 2,80 kg, Davi recebe alta do hospital. Mas sabe aquela sensação de você esperar tanto uma notícia boa e de repente ela vem e você não sabe nem como agir com ela? Eu fiquei meio passada, fiquei meio embobada. Aí eu liguei pro Cláudio e falei assim: ô Cláudio, o Davi recebeu alta, pode vir. O Cláudio foi a mesma coisa. Mas agora? É pra ir agora? Pode ir, mas pra levar pra casa? Assim, a gente ficou com medo também. Como é que eu vou cuidar dele? E se ele parar de respirar em casa? Entendeu? Então era aquele medo. Só que ela me chamou e falou assim: olha, seu menino não tem nada. Ele tá ótimo. Você vai ficar uns 2 dias preocupado com ele, né? Olhando pra ele toda hora pra ver se ele tá respirando, etc. Mas fica tranquilo que você mesmo vai saber lidar com isso. Mas Deus nos concedeu graça. E temos a agradecer ao Senhor, né, por essa bênção. Hoje está aí, né, mamando, crescendo. E em nome do Senhor Jesus Cristo vai ser um homem feliz, um homem usado por Deus. Deus sabe o propósito que tem. O nome do meu irmãozinho é Davi. Eu vou filha única. E quantos meses pra vir? 2 meses. Ele gosta de chorar, né? Olha, esse aqui é o Davi, mostrando língua pra mamãe. Deus dá e Ele tira, a hora que Ele quer. Né? Ele tirou minha mãe aos 63 anos e não tirou Davi. Ele deu Davi e não tirou. Então Ele é Deus, Ele que decide, Ele que faz. A única coisa que nos resta é confiar, simplesmente. O interessante nessa situação é o se preocupar apenas com o hoje. Não se preocupe com o amanhã, não. O amanhã a Deus pertence. Davi é um vencedor. Davi é amado, né, respeitado. Eu amo Davi, ele é o amado, né? O nome dele é Davi, que significa amado. E realmente é um nome maravilhoso para escolher, porque realmente ele é amado, muito amado. Finalmente, no dia 27 de fevereiro, seus pais o apresentaram a Deus na Igreja Batista Getsemane, Missão Castelo. Obrigada por esse presente, Senhor, dessa família. Clamamos para que o Senhor possa cobrir com o sangue do Senhor Jesus. E nenhum mal chegará ao Davi. Em nome de Jesus. Queremos que o Senhor dará ordem aos teus anjos a favor dele, Pai. Cobriu com o teu sangue, Senhor, dá saúde, bom desenvolvimento, Pai. Que ele seja um pastor, um líder, ungido do Senhor. Que ele seja, Senhor, um homem segundo o teu coração, Senhor, como foi Davi, Senhor, mas com a obediência, Senhor, não com a rebelião, mas com a obediência e com o coração quebrantado que o Davi tinha, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nenhum mal chegue nele, Senhor, que ele seja alegria do teu povo, alegria na tua igreja, alegria no meio dos familiares, que ele leve muitas pessoas para ti. Nós profetizamos essas mais ricas bênçãos em tudo, ele vai glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Confia, vencendo, Deus asas, faz teu povo. Confia, vencendo, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. Não sabes?
Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você pode